Boa noite a todas, nossas amigas, amigos do meio ambiente da vida. Hoje, então, nosso encontro online muito mais do que especial. Eu não vou me demorar aqui. Se faltar alguma coisa, Elaíse me corrija, tá bem? Nossa querida amiga. A Elaíse hoje vai trazer aqui, como dizem os espanhóis, aportaciones maravillosas, não? Vai trazer aqui coisas maravilhosas aqui para nós. Gente, nós precisamos falar do bem. Precisamos falar de quem está fazendo o bem no mundo e dar espaço, dar voz para essa turma. E eu estou cantando Elaíse faz tempo, né, Elaíse? E agora, outubro, deu certo. Deu certo, Elaíse está com a gente. Quem é a Elaíse? Elaíse de Melo Barbosa, engenheira de alimentos, mestre pela Unicamp, especialista em arborização urbana. Graças a Deus, bem-vinda. Coordena, desde 2016, o Comitê Verdejar em Franca, no estado de São Paulo, que já plantou, agradecemos a Elaíse e aos céus, mais de 14 mil árvores. É autora dos livros infantis A Fadinha do Verde, de 2020, Jabota Pitanga e a Paineira, de 2021, e Onde Moram os Passarinhos, de 2025. É de arrepiar. O trabalho que a Elaíse está fazendo é de arrepiar. Ela é conselheira do CONDEMA, de Franca, desde 2022, que é o Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Saneamento Básico, e também foi porque eu dei uma pausa no trabalho do Centro de Valorização à Vida no Brasil. Foi uma colega com a qual eu aprendi muito no CVV Brasil. Foi assim, olha, foram momentos maravilhosos de aprendizado, de troca de experiências, de partilhas. Foi um negócio fantástico. E aí, com esse trabalho todo, a Elaíse fecha o circuito que nós aqui no Amave fazemos já há tanto tempo, não é? Conectar todos esses temas, que estão todos absolutamente conectados. Se eu esqueci de alguma coisa, Elaíse, me avisa, faz um sinal aí, tá? Acho que você cobriu tudo aí, viu, Roberto? Acho que tudo é impossível, porque uma vida tem muitas coisas, né? Mas, assim, dentro da área ambiental e de literatura, né? Que eu acabei entrando até por ativismo ambiental, né? Eu sempre gostei de escrever, já tinha participado de alguns concursos literários, mas foi somente quando eu comecei a ser ativista ambiental que me veio a necessidade, né? Não precisamos produzir um material que fale de natureza para as crianças, para trabalhar a educação ambiental. E aí isso me estimulou, então, a produzir livros, né? E aí já estou no terceiro, né? O terceiro, Onde Moram os Passarinhos, uma gracinha, conta da Bia, que conversa com o Sabiá Laranjeira, e ele perdeu a casa dele, que é uma mata, né? E aí ela vai tentar ajudá-lo, né? E tem até uma animação virtual na capa, com QR Code, é muito, muito simpático, as crianças gostam bastante. E nele eu busquei trabalhar a cegueira botânica, né, Roberto? Que hoje em dia ninguém enxerga, ninguém sabe a árvore que está na frente da própria casa, né? Fala assim, você tem uma árvore? Tem, mas é uma assim, não sabe nem a cor da flor, não sabe nem o nome da árvore, né? Ou seja, as pessoas não se atentam, né, com as coisas da natureza, estão um pouquinho desconectadas. Então, eu quis puxar as crianças para prestar atenção, né, nas árvores, na natureza, né? E esse foi o intuito. Mas aí, conversando com o Roberto, pessoal, ele sugeriu que eu apresentasse alguma coisa. Aí eu separei aqui uma apresentação para falar da importância das árvores, que acho que vocês dominam tanto quanto ou mais do que eu, né? Porque eu peguei uma apresentação assim mais básica, mais motivacional, assim, para conectar as pessoas. Podemos colocar? Sim, sem dúvida. Gratidão imensa, Elaíse. E antes que a Elaíse... Você quer fazer alguma pergunta, Roberto, alguma coisa? Deixo para a galera aí, aproveitemos a Elaíse, tá? Tá aberto, viu, gente? Para perguntas aí, fiquem à vontade. Eu vou fazer só um registro, Elaíse, importantíssimo, 2, na verdade. O planeta atingiu dos 9 limites planetários, 7 já foram ultrapassados.
não é? Notícia recente, muito recente. E hoje, gente, vamos render nossas homenagens para uma pessoa muito especial chamada Jane Goodall, primatologista e defensora do meio ambiente. Ela partiu, não é, para o mundo do lado de lá, 91 anos, uma pessoa fantástica, uma alma incrível, deixou um legado incrível, sabe, na defesa do meio ambiente, dos primatas. E ela tem uma frase muito bacana, que eu já passo para ti, Laís, que ela diz: nunca haverá paz mundial até que aprendamos a viver em harmonia com a natureza e uns com os outros. Pense além do conflito. Pense no mundo em que todos nós gostaríamos de viver. Salve, Jane. Que maravilhoso. Que maravilhoso. Ela era ativista com os orangotangos, né, com os primatas, né? Tem até um filme, né, que mostra um pouco do trabalho dela, que é muito bonito. Assim, aos 91 anos ela teve uma vida plena, né, e deixou aí um legado muito bonito, né, na área ambiental. Fantástico. Palavra é toda sua. Estamos aqui os alunos todos atentíssimos. Vamos lá, então, gente. Aqui, olha, essa daqui, né? Acho que eu posso até falar o mesmo, né, com relação à minha família aqui. Sempre a gente tem algumas ressalvas. Ih, gente, parece que travou aqui. Mudou a tela para vocês ou não? Ainda não. Não está no modo apresentação. Não, ainda não. Entrou aqui no... Árvore. Pertencente ao reino vegetal com design... Tá passando o vídeo ou não? O vídeo não, só o som. Ixi, como eu faço, hein? Acho que tem que colocar na... Uma cópia, acho que tem que colocar no Google, né, para poder abrir, não é isso? Quando é o Meets. Qual é o formato do arquivo que tu tem? PowerPoint. Ah, PowerPoint. É. O vídeo está no PowerPoint. Então, eu acho que quando é no Google Meet, eu tenho que transferir isso para fazer uma cópia no Google. Vou fazer o seguinte, vai conversando aí que eu vou tentar fazer isso, vamos ver o que acontece. Tá, vai lá, vai tranquila, vai tranquila. Enquanto isso, gente, nós temos uma pausa, mais do que... Tem um amigo canino aqui por perto, viu? Então a gente deu uma pausa aqui nos nossos estudos da obra do André Trigueiro, Espiritismo e Ecologia, para poder abrir o espaço para nossa Elaís. E aqui, Elaís, em Portugal, por exemplo, tem uma turma que está se mobilizando para fazer trabalhos de reflorestamento. Sabe que Portugal teve incêndios assim em série, não? Todos os anos está tendo. E cada vez mais a gente está percebendo grupos que estão trabalhando para reflorestar, plantar árvores, não é? A nossa Ana Paula aí, fala aí, Ana Paula. Ana Paula que está puxando esse trem aí. Não é bem puxar o trem, está bem? O comboio é muito pesado em Portugal. Não, mas sim, agora falando seriamente, foi de um projeto extraordinário que quero partilhar convosco. Durante as férias eu passei em Castelo Rodrigo, onde há o projeto de reflorestação do Vale do Coa, e conheci um barzinho recentemente aberto, um cafezinho, com uma vista maravilhosa, enfim, um sítio extraordinário, muito pequenino, e reparei que havia umas cervejas todas diferentes, muito estranhas, assim, um frigorífico cheio de cervejas estranhas. Eu não gosto de cerveja. Mas achei que os rótulos eram lindíssimos e vim a perceber que aquilo, a cerveja biológica, com produção de lúpulo em Bragança, um casal de jovem que decidiu produzir lúpulo para a produção de cerveja, que era produzida no tempo dos nossos bisavós, havia imenso lúpulo em Bragança, só que eles decidiram partir para a cerveja biológica, com 2 tipos de fermentação, muitos processos que eles explicaram. Mas o interessante é que destas cervejas, aquela senhora tinha um acordo com eles, a senhora, a dona do bar, a Helena, que é uma querida,
e cada cerveja destinava 20 cêntimos para o projeto Val do Coa na reflorestação. Ou seja, uma forma de angariar dinheiro num bar, que eu já tinha, a Mané sabe, está aqui presente, que eu já tinha até falado, que era uma boa ideia falar, por exemplo, com os estudantes, naquelas mega festas que eles fazem, que bebem que nem tinas, infelizmente, não é? Bebem assim em quantidades absurdas, e por cada cerveja tirar 10 cêntimos. Na altura lembro-me de falar em 10 cêntimos. Reúnem-se fortunas para estes projetos, são ideias que nós localmente podemos ir estimulando, vão-se reunindo fundos e depois arranjar assim uma turminha especial, como diz o Roberto, uma turminha especial que queira mesmo espetar as árvores uma a uma, monte acima por uma delas, onde não vai haver reflorestação com máquinas, porque não dá para ter entrada de máquinas de grande porte pelos rochedos acima, pelos caminhos antigos, não dá. Mas a pé dá. Nós a pé vamos poder começar, se quisermos, em grupinhos, a reflorestar. Nem que cada um de nós compre só 5, 10 arvorezinhas e vai pondo pelo terreno e o verde vai começar. E isso acho que é uma boa ideia. Eu já estive para lançar aqui na aldeia, só que não tive tempo, tive uma tarde inteira a falar com umas meninas, obrigada, mas com 8, 9 mulheres jovens, uma delas professora muitíssimo interessada em todos os temas que lhe falei, Roberto, e tenho pena que vou ter que ter o contacto dela porque ela está interessada também nos nossos temas de reunião. E para começarem elas próprias a espetar arvorezinha mais arvorezinha. Tipo a Paula que se arranhou toda para limpar os carvalhos. Vocês não têm ideia. Eu saí da aldeia, parecia que tinha sido atacada pelos gatos. Toda a gente me dizia que tinha feito uma luta com gatos. Mas foi um prazer enorme libertar de silvas e daquelas videiras parasitas uma árvore de um primeiro andar. Árvores, eram 13 árvores com a altura de um primeiro andar já estavam cobertas desses parasitas. Portanto, o próprio carvalho tem que ser defendido e é uma árvore tão potente e tão imponente e mesmo assim nós temos que ter cuidado com essas limpezas e com essas coisas. Não consegui trazer o Sr. Vendrúsculo ainda aqui à aldeia, mas estamos a combinar uma vinda prática dele para pôr pé no terreno, que o Roberto também sabe, que é o nosso amigo que é especialista em agrofloresta, para ver se ele terá até outras sugestões. Tenho dito, beijoca. Penso que ele aí está aí à espera também já, não é? Vamos ver se agora vai rodar. Eu não tenho muita certeza, não, se vai dar certo, mas vamos lá, né? Vamos fazer. Apareceu em tela inteira? Apareceu. Vamos ver se agora vai. Foi? Mudou? Mudou. Está avançando. Sim. Amo tudo quanto é tipo de árvore. Árvore genealógica, eu tenho algumas ressalvas, né? Eu não sei se ele vai pegar os vídeos, porque como eu copiei para o Google, acho que ele não entrou. Entrou aqui. Está bem tranquilo. Como o vídeo não vai entrar. Relaxa. Mas conta da importância das árvores como absorvedouros de CO2, né? Todo mundo aqui acho que fez um pouquinho de química na vida, né? CO2 é um átomo de carbono, 2 de oxigênio. Os troncos das árvores são formados por carbono. Então, uma árvore em crescimento absorve CO2. Ela, a cada 7 árvores que a gente planta, ela absorve 1.000 quilos de CO2 por ano. Por isso que o petróleo é tão prejudicial, né? Porque petróleo, o que é? São florestas que foram soterradas por milhões de anos. Sempre que a gente corta ou que a gente queima uma árvore ou o petróleo, né? Algum componente do petróleo, a gente libera o CO2 que estava armazenado no tronco das árvores. Então, a árvore, gente, a árvore é uma tecnologia natural, né? Para absorção do CO2 e remoção de gases de efeito estufa, né?
que é o caso do CO2, né? Essa aqui, gente, é uma árvore que era do jardim da casa onde eu cresci, lá em Sorocaba. Eu sou nascida em Sorocaba, e essa árvore aí, que é um manacá, minha mãe tinha assim era uma azaleia muito grande, uma arvoreta, né? Mas ela tinha uma paixão por essa árvore, eu acho que eu aprendi com ela, né, a gostar de árvores. E um dia a gente estava, eu e meus irmãos brincando, tal, ouvi uma gritaria na frente de casa, fomos lá ver, era ela brigando com o jardineiro da casa do vizinho. O jardineiro estava cortando os galhos que tinham passado para o lado da casa dele, né, do vizinho, e só que o dono não havia pedido autorização para cortar os galhos para minha mãe, ele mandou o jardineiro ir lá e cortar, né. E ela ficava muito brava, né? E ela falava, esse planeta vai ficar muito quente, vai todo mundo morrer de calor, porque ninguém cuida das árvores. Então, foi a primeira vez que eu escutei falar em aquecimento global, né? E minha mãe, então, foi uma grande fonte de inspiração para mim. Ela continua morando nessa casa até hoje. Aqui a gente tem, né, a produção de petróleo, então, como fonte, né, de gás de efeito estufa, né, assim como a queima das florestas, como a gente falou, a parte de fertilização, e então tudo que não é orgânico, né, acaba tendo um efeito de gases de efeito estufa, né. A parte aterro sanitário, gente, a gente precisa cuidar muito do nosso lixo, né? Porque quando a gente joga coisas fora, alimentos, né, lixo orgânico, isso no aterro se transforma em gás metano. O gás metano é ainda mais poluente do que o gás CO2, né? E ele aparece sempre nos aterros, né? Ou seja, a gente não deve desperdiçar alimentos. E também aparece na criação de gado. A criação de gado, os bois e vacas produzem o gás metano através do sistema gástrico, e também, então, a gente poderia aí estar reduzindo o consumo de carne para evitar haver tanta criação de gado, né, ou até mesmo o consumo de leite, né. Processos industriais, né, que usam muito, queimam, né, muito também petróleo, né, e também as plantas de carvão, né? Carvão, se for de árvores, né? Também é a mesma coisa, está liberando CO2. Esse aqui é no Brasil, gente. Esse gráfico aqui é do CIEG, o CIEG é Observatório do Clima. E esse aqui é o mais recente, é de 2023. O Brasil aparece como o 5º maior produtor de CO2 do planeta, de gases de efeito estufa. E ele é um gráfico bastante, assim, fácil de entender, né? Porque está por estado e a gente vê que quanto maior o círculo, maior a produção, né, de gases de efeito estufa. E conforme a cor, maior, são diferentes fontes, né, de gases de efeito estufa. A gente vê que, então, os estados que mais produzem gases de efeito estufa estão no norte, e aqui um pouquinho no nordeste, né, norte e nordeste, com bolas verdes, que é a mudança de uso da terra e floresta. Isso significa, de ordem prática, corte de floresta para plantio e criação de gado. É mudança de uso da terra. E quando a gente, então, está cortando as florestas e, além de tudo, colocando gado, né, para se alimentar ali. Aí a gente vê São Paulo, também tem um círculo relativamente grande, né, e mais de uma fonte muito diferente, que é o uso de energia. É um estado bastante, né, industrializado. Então, aqui sim aparece, como nos países mais desenvolvidos, o uso de energia, que é a queima de gás, de petróleo, né, principalmente. Então, é muito carro, indústrias que poluem com queima de óleo, né, e é isso que está, né, causando aqui uma grande quantidade de gases de efeito estufa.
Esse verde mais claro aqui de Minas Gerais, que também é até maior que a de São Paulo, é a agropecuária. Então, a gente consegue ver aqui claramente, né, que para a gente deixar esse quinto lugar desonroso, né, desonroso, porque o Brasil não é quinto lugar em educação, não é quinto lugar em saúde, não é quinto lugar em coisas boas, mas aparece em quinto lugar na produção de gases de efeito estufa. Seria realmente deixar de desmatar a floresta, já a gente sairia rapidamente dessa lista, né? Dá para ver que é o ponto mais frágil aqui no nosso país, né? A gente sabe que o maior produtor de gases de efeito estufa é a China hoje, porém, per capita, os Estados Unidos, que saíram, né, até da COP, né, não estão mais querendo conversar sobre isso. Então, os grandes produtores, que é de 2024, né, 10 meses consecutivos de aumento de calor. Aqui a tragédia dos comuns, gente, eu gosto de contar a tragédia dos comuns, porque a tragédia dos comuns é, assim, há muitos séculos, né, lá na Inglaterra, o pessoal cercava algumas áreas e criava ovelhas. Então, eram umas áreas comuns, né, por isso que a tragédia dos comuns, de tudo que é bem comum. Então, essas ovelhas ficavam numa área restrita, todas ali pastavam juntas, e lá um vizinho ficava 5 ovelhas, aí o outro falava assim, bom, ele colocou 5, minha família é maior, vou colocar 10. Aí o outro lá falava, eu tenho mais dinheiro, vou colocar 20, né? E de repente não tinha mais grama suficiente para as ovelhas. E aí, né, não daria certo. Aí quais são as maneiras que se pode tratar a tragédia dos comuns? Número 1, acordo entre as partes. Os vizinhos se reunirem, falar, olha, aqui cabem 100 ovelhas nesse espaço, nós somos em 10, cada um pode colocar no máximo 10. Um acordo entre eles. Segunda maneira, por lei. Por lei, vai lá o prefeito e fala assim, olha, para a criação de ovelhas, a gente pode deixar pelo menos 5 metros quadrados para cada ovelha, né? Menos do que isso, quem tiver maltrato ao animal e vai ser multado. Então, por lei, consegue resolver também esse problema. A terceira e última maneira de resolver a tragédia dos comuns é a privatização. Então, uma pessoa ser dona disso aí, ela vai falar que cabe 100 ovelhas, só entra 100 ovelhas. Quem chegar primeiro, coloca a ovelha. Então, são 3 maneiras, né? O acordo entre as partes, a segunda maneira, a lei, a terceira maneira, a privatização. Quando a gente fala de ar, quando a gente fala de mar, que são bens comuns do planeta, não tem como fazer a privatização, não tem como fazer uma lei, porque cada país é independente, e a única maneira que é possível é através do acordo entre as partes. E é por isso que são feitas as COPs todos os anos. Esse ano vai ser aqui no Brasil, em Belém do Pará, agora em novembro, né? E ali, então, os governos passam o ano inteiro alinhavando, né, por fora, né, os acordos que poderão ser tratados na COP, durante a COP, e ali durante a COP, então, se fecham alguns acordos. Já tivemos o Acordo de Paris, né, já tivemos o Acordo de Kyoto lá atrás, e vai ser a 30ª COP, então, né, aqui a COP 30, né, em 2025. Então, é uma maneira, são 192 ou 195 países, né, que vão estar conversando. É um caminho muito lento, né, porque são muitos interesses envolvidos, mas é a única possibilidade, né, e aí todo mundo também vai aprendendo junto, né, sobre as necessidades e sobre as possibilidades do nosso planeta. Como eu falei, né, cada 7 árvores a gente neutraliza o efeito de 1 tonelada de CO2 por ano. A gente pode ver se a gente... o que ela vai te perguntar? Vai perguntar ali, você anda muito de carro, você gasta muita energia elétrica, né? Porque a gente também
pode usar lâmpadas de LED, né, para reduzir o consumo de energia. No Brasil, ainda a energia é de fonte majoritariamente limpa, né, que é de água, né, da fonte de hidrelétrica, ou até mesmo as eólicas, né, hoje está muito forte aqui no Brasil. Isso dá 70% da nossa matriz, né, de energia é de fontes pelo menos sustentáveis, né. Agora, tem sempre a parte que é de energia usada por queima de combustível fóssil, né, e aí, no caso, então, reduzir o consumo de energia elétrica é importante. Usar menos avião, né, avião com certeza, né, então pergunta se viaja muito, pergunta se come carne, é esse tipo de pergunta que vai fazer ali para ver a sua pegada. E aí fala assim, ó, para você conseguir neutralizar as pegadas, você tem que plantar X árvores, né, é isso que vai falar ali, usando, então, uma maneira natural aí de compensar aí o nosso gasto, a nossa produção, né, de gases de efeito estufa. Outras ações conhecidas, né, então, produzir menos lixo, né, menos desperdício, consumir menos. A gente está o tempo todo consumindo coisas que a gente pode até falar que precisa, mas eu diria que a gente não precisa, né, a gente quer, né. Então, a gente compra muita coisa e aí a gente usa muito recurso da natureza. Cada coisa que a gente consome vai ter gasto energético, gasto de água. Então, consumir menos faz parte aí do pacote de reduzir o aquecimento global. Gastar menos energia, usar lâmpada de LED, queimar menos combustíveis fósseis, andar de bicicleta, né, Roberto? Andar a pé. Todas essas ações ajudam aí a que a gente deixe menos pegadas, né, menos pegadas de carbono, reduzir o consumo de carne. Então, são algumas das ações mais, assim, fáceis, né, que a gente pode... Parece fácil, né, no fim, mudar hábitos sempre não é fácil, né, sempre é complicado. Aqui a gente vê que já tem no mundo, a Suíça já foi condenada por não agir diante das mudanças climáticas, né? Então, tá havendo um movimento mundial para realmente conseguir que os países se engajem, né? Que os países se mobilizem, né? Apesar das dificuldades que existem, né? Nas mudanças da maneira como a gente está acostumado a viver, né? A gente está acostumado a viver com muito conforto, né? E isso realmente causa um grande problema. As florestas, né, melhoram a biodiversidade, fornecimento de recursos, né, naturais, protegem o solo, né, quando protegem o solo, atuam diretamente no ciclo da água. Quando a gente tem floresta, a gente tem água. Se a gente corta a floresta, some até as nascentes de água. A regulação do clima é das ações mais importantes de uma floresta, né? Além da melhoria da qualidade do ar, né? Fonte de renda e emprego, recreação e turismo. Então, assim, florestas têm muitos benefícios, né? Que a gente deveria estar aí cuidando delas e não cortando dessa maneira tão intensa. Aqui deve ser algum outro vídeo que nós não vamos conseguir ver agora, que era a importância das árvores na produção de água, né? Uma árvore grande do Amazonas, a raiz dela chega numa profundidade tal, ela busca lá no lençol freático e libera por evapotranspiração das folhas 1.000 litros de água por dia, uma árvore grande, 1.000 litros de água por dia, ou seja, 2 caixas d'água enormes. E essas gotículas de água que ficam no ar são arrastadas, no caso do Brasil, quando fala de floresta amazônica, pela brisa que vem do mar, e ela encosta na Cordilheira dos Andes, e essas gotículas de água vêm chover aqui no Sudeste. O Sudeste do Brasil só tem chuva, é a única região nessa localização no planeta que não é desértica. Ela é uma região produtiva, porque tem chuvas, e essa chuva vem lá da nossa floresta amazônica. Então, a importância também de se manter a floresta e a importância das árvores, né, na manutenção aí do clima, né. Aqui, ó, como a gente estava falando, né, então,
a floresta gera, né, essa quantidade gigantesca de água, né? E aí a brisa traz, né? E ela vem aqui chover. São o que a gente chama de rios voadores, gente. São os rios voadores, até tem um site aqui, riosvoadores.com.br, porque é uma quantidade de água muito grande que caminha aí pelo nosso país. Aqui as matas ciliares, né? Ciliares de cílios, gente, elas ficam aqui, ó, rodeando aqui a beira, né? A beira dos rios e lagos, e elas seguram a estrutura da terra. Quando a gente corta essas árvores, o que acontece? A erosão e o assoreamento. Por isso que quando chega em cidades como São Paulo, que tem o rio Tietê cruzando a cidade, e esses rios foram canalizados, tem as beiras concretadas, mesmo assim, por baixo vai levando terra, vai assoreando. Aí, de vez em quando, a gente vê aquelas dragas desassoreando, tirando terra do fundo, né, do canal, para que, então, não transborde, né, ou deixe de existir, acabe, né, aquele rio ali. Então, hoje, por lei aqui no Brasil, dependendo da largura do rio, tem que se deixar 30 metros de árvores, e não pode mais fazer esses canais que sempre se fez nas cidades, né, para aproveitar melhor o espaço. Então se canalizava tudo. Tem cidades que até cobrem os canais, né? Em Belo Horizonte teve uns 2 anos que aquilo tudo explodiu, né? Porque foi tanta chuva que não coube dentro dos canais e estourou tudo. Ou inundações, né, enormes que acontecem nas cidades por conta desses canais, né, que foram feitos, né? Precisaria manter a beira da estrada, né? A beira dos rios. E aí aqui, ó, o clima está louco, né? Todo mundo, nossa, mas que calor, né? E ninguém acha que pode fazer nada, né? E aí, né, a gente vê aqui tudo que a gente está fazendo e causando esse problema, né? Uma vida mais simples, né? O que a gente precisa, na verdade. E as árvores na calçada não causam somente sujeiras, elas também ajudam, né, na qualidade de vida das pessoas, né? Diminui o estresse. Hoje em dia, tanta gente ansiosa, né? Tanta gente com crises de ansiedade, e que não tem nenhuma conexão com a natureza, né? A gente sabe que os banhos de floresta são indicados, né, lá no Japão, para as pessoas. A pessoa fica lá 3, 4 horas na natureza sem celular, né? Claro. E aí os batimentos cardíacos diminuem, o estresse, o cortisol, que é o hormônio, isso diminui um monte de doenças muito sérias, né? Doenças cardíacas, derrames cerebrais, né? E então os médicos lá indicam banho de floresta, a conexão com a natureza, ouvir os passarinhos. Isso tem um efeito calmante, né, nas pessoas, né? Diminui, as árvores diminuem a poluição sonora. A gente vê muitas vezes fazendas que na beira da estrada eles fecham ali com eucaliptos, porque são barreiras naturais contra o ruído, né? E o ruído causa muito estresse nas pessoas. Então, elas também são barreira natural para evitar a poluição sonora, embelezam a cidade, com certeza, né? As ilhas de calor são diminuídas com a presença de árvores, evitam enchentes, né? Porque onde tem árvore, o chão não está completamente cimentado, tem absorção de água ali que vai para o lençol freático, isso ajuda a evitar enchente, né? Aumenta a biodiversidade. Cidades como Berlim, né, a nossa amiga aí que mora na Alemanha pode contar, mas dizem que já tem raposas caminhando por dentro da cidade, porque foram se criando corredores verdes que permitem que os animais caminhem, né, por toda a cidade e vai aumentando, né, o número de espécies. O ser humano não é a única espécie do planeta, né? Então a gente precisa também cuidar dos nossos amigos, né, animais, outros animais que estão compartilhando esse espaço conosco, né? Sombra, né, diminuição de temperatura, diminuição da poluição do ar, né, como a gente falou, remove CO2, filtra também através das folhas, né, e melhora a qualidade de vida das pessoas. Então as árvores são importantes na mata e são também muito importantes dentro das cidades, Tem muitas cidades que estão
depavimentando, né, arrancando asfalto, arrancando cimento, fazendo mais áreas verdes, porque descobriram que essa foi uma ideia, né, que se pensava adequada no século passado, mas que se mostrou problemática, né? Agora a gente sabe disso. Aqui acho que era outro vídeo também, que a gente não vai conseguir ver. Aqui, em Medellín se plantou, eu peguei Medellín, porque é um exemplo na Colômbia, que é próximo ao Brasil, e já plantaram mais de 700 mil árvores. E ali eles conseguiram baixar 7 graus na cidade. 700 mil árvores. E deu mais de 1 milhão com outras plantas, corredores verdes. E realmente o impacto foi brutal, assim, e a cidade hoje está respirando muito melhor. Aqui um exemplo, né, a diferença, né, 15 graus na sombra, na grama, né, contra 50 graus no asfalto, no sol, né. Então, realmente, a presença de uma árvore com uma copa grande, né, a gente sabe hoje que não são os pequenos arbustos que vão resolver o problema, eles ajudam, mas o que ajuda de verdade são as árvores grandes. Quanto maior a copa, maior o resultado, maior os benefícios, né, ecossistêmicos que as árvores nos oferecem. Viu, Elaíse? Oi. Um exemplo eu posso dar enquanto eu pedalo, às vezes um dia muito quente, sabe? Quando eu passo perto de um bosque ou de uma floresta, na sombra, é notável, sabe? A temperatura é muito mais baixa, muito mais suave, próximo às árvores, não é? É impressionante. É porque vocês imaginam 7 graus de diferença, que seja 5 graus de diferença. É muita coisa, é muito. É de 30 para 25, 25 é confortável, 30 é um calor muito grande, né? E se tiver no asfalto pleno sol, vai chegar a 35, 40, é muita coisa, né, para o ser humano. A gente não suporta, é muito calor mesmo. Quando o pessoal fala de diminuir, né, 1,5 graus para evitar, né, maiores problemas no planeta devido aos gases de efeito estufa, isso é na média, né? E na média do ano é muita coisa também, não é pouco, não. É que, novamente, aqui até fala, né, até aumenta o valor das propriedades, né? Bairros que são arborizados normalmente são mais valorizados, né? Resfriam o ar, né? Isso tudo a gente já falou, né? Mas reforçando, né? É importante a gente ter árvores dentro das cidades. Aqui eu coloquei a prática do banho de floresta dos japoneses aqui, né? Então, realmente, diminui a depressão. As doenças mentais são as mais impactadas com a presença de árvores, matas e áreas verdes dentro da cidade. Até porque se a gente tiver bastante árvore numa rua, né, a gente sai caminhar, a gente leva o cachorrinho caminhar, né, a gente vai fazer exercício. Se está em pleno sol, você se esconde dentro de casa e ainda liga o ar-condicionado, né? Uma árvore grande substitui 7 ar-condicionados ligados. Então, é muita coisa. A gente, então, precisa estar pensando nisso, o tanto que uma árvore é importante. E a gente vê, né, que está todo mundo tão ocupado, cuidando da família, ganhando dinheiro para se sustentar, para, né, sei lá, eu trocar de carro, trocar de casa, e às vezes a gente não tem tempo de pensar numa árvore, né, que é tão simples de cuidar. Ele tem, assim, um pouquinho de dedicação para até que ela cresça num tamanho que possa se cuidar sozinho, mas é muito pouco que a gente oferece pelo muito, né, que as árvores nos oferecem de volta. Aqui acho que devia ser mais um vídeo. Essa daí, ó, é lá em Berlim, que são as raposinhas lá em Berlim. E é isso, gente. A ciência, então, usada com consciência, tendo paciência, persistência, a gente vai poder coexistir, né? E a vida vai ficar muito melhor, né? A gente tem todos os dias animais, insetos, anfíbios que estão sendo extintos da natureza, né? Todos os dias. É muito, se eu não me engano, são 60 ou 70 espécies por dia que estão desaparecendo do planeta. Isso sempre aconteceu? Sim, sempre aconteceu, mas não nessa intensidade, né? Hoje, realmente, a gente está acelerando, né? Acelerando e acelerando
até onde o caminho não se mostra bom, né? Então, é o que está acontecendo. E a coexistência, né? Então, é pensar um pouquinho nas árvores, né? Nesses seres vegetais, né? Aqui alguns exemplos. Essa aqui é a nossa... Aqui em Franca, nós temos essa paineira. Essa paineira ia ser cortada quando duplicaram a estrada, em 2015. E aí o movimento popular pediu, era uma paineira de 150 anos, e aí a população pediu que ela fosse preservada, foi feita uma lei, assim, em uma semana, protegendo a árvore, e aí a operadora da estrada teve que fazer esse desvio da estrada, nessa curva, para manter a árvore ali, né? Que é o tema de um dos livros que eu escrevi, que é o Jabota-Pitanga e a Paineira, que conta essa história, né, da preservação da árvore, né, da coexistência da árvore na cidade. Porque se fosse uma montanha, o pessoal dava a volta e nem pensava no assunto, né? Mas é só uma paineira de 150 anos, vamos cortar, né? Então tem hora, assim, quando eu levo esse livro em escolas, algumas vezes aí as crianças falam assim, mas por que eles queriam cortar essa árvore, né, essa árvore? Aí eu paro para pensar, né, em que momento, né, a gente muda, né, da infância para a vida adulta e deixa de pensar que uma árvore de 100 anos não tem importância, né? De pensar que alguns reais é o que é importante, economia de dinheiro, né? Em que momento que isso acontece na nossa cabeça, né? Tem umas coisas que fazem a gente realmente pensar. E o nosso grupo aqui, o Verdejar, né, já plantou aqui, está desatualizado esse dado aqui do ano passado, já tem mais de 14 mil árvores mesmo. A gente faz ações em escolas, a maior parte dessas árvores foram plantadas em mata, a gente plantou em calçadas e escolas, acho que dá 2.300 árvores, e a gente segue plantando, dentro das nossas possibilidades, dos nossos apoiadores, né? A gente já acredita ter impactado mais de 100 mil pessoas dentro da cidade de Franca. Aqui algumas ações, né, em escolas. As crianças amam, né? A gente pergunta, não, o que a árvore come? Né? Você come o quê? Ah, eu como fruta, eu como feijão. E o que a árvore come? Ah, come biscoito de chocolate. Então, as crianças são muito divertidas, né? E elas sim, levam para os pais, eu quero plantar uma árvore. E aí os pais se sensibilizam e muitos deles realmente nos chamam para plantar. Através das crianças é um caminho que tem se mostrado mais eficiente. E o planeta vai ser delas mesmo, né? Então, realmente, elas precisam participar disso. Aqui o nosso material, aqui está o nosso livro, né, a Jabota-Pitanga, né, que conta da paineira, a Fadinha do Verde, que foi o primeiro que eu lancei. Esse aqui é um livro de contos, de um concurso de contos, né, sobre árvores. E aqui é algum material de apoio que a gente usa nas escolas, né, oferece para as crianças. A gente tem também aqui, nem vai passar, era o livro Onde Moram os Passarinhos. E aqui a gente sabe, né, que a gente tem um déficit em Franca aqui de 1 milhão de árvores. Se a gente for pensar que precisa ter 3 por habitante numa cidade, a gente só tem 50 mil. O Verdejar já plantou 14 mil. Mas nesse tempo também muitas foram cortadas, muitos morreram, muitos ficaram doentes. Não acredito que tenha mais do que 60, 70 mil árvores na cidade. E então falta muita árvore para se plantar. E a gente chama o nosso programa de Eu Sou Uma em 1 milhão. Cada vez que a gente planta uma árvore, a gente coloca uma etiqueta nela, Eu Sou Uma em 1 milhão. E está aí plantando. E aí eu trago Manuel de Barros, né? Quando meus olhos estão sujos da civilização, cresce por dentro deles um desejo de árvores e aves. Grande Manuel de Barros, né? Pessoa incrível, poemas maravilhosos, né? Gente, essa aqui, para terminar, é a minha mãe, que eu falei dela no início da apresentação. Ela está quase completando 88 anos. Ela segue morando em Sorocaba, naquela casa onde eu mostrei a foto lá daquela árvore florida lá. E ela é artista plástica, ela é fotógrafa. E tá aí, continua tirando fotos e plantando, cuidando das árvores, cuidando de 3 gatos e mais não sei quantos que aparecem lá para ela dar comida.
Então, assim, a minha inspiração aí para continuar trabalhando nessa área ambiental. Esse ano eu recebi, gente, o título de ambientalista do ano aqui em Franca, fiquei muito honrada, já recebi o título de cidadã francana, então essa minha trajetória tem me trazido muitos momentos bonitos, né, assim, de reconhecimento e de apoio, né, das pessoas, muito bom. Mas era isso que eu queria apresentar para vocês, e vou abrir agora para perguntas, para compartilhamentos, né? O que vocês quiserem trazer. Minha amiga Ana Paula, direto de Portugal, eu vou te fazer perguntas. Gente, aproveitemos, que foi fantástica. Quantas reflexões, meu Deus. Estou aqui pensando no 1 em 1 milhão, no déficit, na quantidade de árvores que a gente tem que plantar, porque elas também têm as suas vidas, não é? Elas vão morrendo, vão sendo cortadas, então não é um número estanque, né, Laíse? Na real, a necessidade está sempre mudando de plantio de árvores, né? A gente tem que estar sempre programando, né? Na medida em que alguma árvore, por exemplo, esse paineirão, eu tinha vontade de plantar uma paineirinha ao lado dela, porque ela está com 150 anos e provavelmente ela pode ainda viver mais uns 100 anos, segundo alguns técnicos que nós trouxemos para fazer uma avaliação dela, e eles fizeram uma fertilização dela, foi muito legal essa ação também. E ele falou que pode viver mais 100 anos. Mas até termos uma árvore adulta de tamanho semelhante, nós vamos precisar de mais 50 anos aí, né? Então, teria que já estar pensando em plantar uma nova. Mas as leis são tão burocráticas, né, para plantar num canteiro de estrada, é um negócio complicado. Então, a gente vem aí buscando aí um caminho. Mas a ideia é essa, né, quando tem uma árvore adulta, você já ir plantando uma pequena ali próxima, de forma... Porque muitas das árvores vivem 50, 100 anos. Algumas vivem 1000 anos, outras vivem 5.000 anos, mas são mais raras, né? Essas árvores de cidade também sofrem um pouco com o estresse da cidade, né? E é mais comum que elas vivam de 40 a 80 anos, é um tempo, quase como um ser humano mesmo, né? Então a gente tem que estar renovando, né, aí a quantidade de árvores. A Paula pediu a palavra, pois não, Paula? Sim. Sim, querida, porque mais do que perguntas seriam muitas mesmo, porque a Laíse tem conhecimento que tem, mas... eu estou aqui preocupada com 2 árvores e eu queria só passar a Laíse o quanto a mentalidade ainda está tão fechada em muitos sítios aqui em Portugal. Tenho um exemplo, agora muito recente, de um cedro enorme que foi plantado à beira da minha escola primária, daquela escola dos primeiros anos, e esse cedro era muito pequenininho, ainda muito jovenzinho quando eu fui lá para a escola, e, portanto eu tenho 60 anos, o cedro terá 70, 80. E então, aqui há dias, isto é anedótico, eu conto-vos só porque vos dá a ideia da pequenez com que ainda nós pensamos em relação às árvores. O cérebro está uma coisa enorme, este cedro está enorme mesmo, está uma árvore lindíssima. Iam fazer, salvo erro, uma apresentação política, um comício qualquer, lá no Conselho de Armamar, portanto aqui numa região, e falam comigo perguntando-me se eu ia. Eu não sabia que era um comício político, pensei que iam fazer pedidos de melhoramento da aldeia, e então eu ofereci para colaborar. Sim, se for para isso eu vou. Cheguei lá, era um comício político, uma propaganda política agora para as eleições. Obviamente vim-me embora, não é? Mas só para vos dizer que esta rapariga que me convida, ainda jovem, diz-me assim, por exemplo, temos que pedir, olha, aqui este exemplo. E apontou para o chão, na beira da árvore, porque estava o pavimento irregular, mas nem muito. O meu coração saltou pela boca. E se vocês nem pensem que vão pedir para cortar esta árvore, porque eu amarro-me a ela. A rapariga ficou a olhar para mim muito séria. Eu disse, mas eu vou fazer isso. Vocês não tocam nesta árvore, estão loucos. Então, endireitam aqui os paralelozinhos, levantam aqui um pouquinho de pedras e endireitam o chão. Agora, não abatem uma árvore que tem 80 anos.
Mas a rapariga olhou para mim com um ar como se eu fosse um ET. Só que há aquele pormenor. Nesta estrada desta aldeia, já morreu uma criança atropelada e já foi seriamente ferida uma outra. Porque está entre retas, ou seja, está entre duas aldeias com muitas curvas, e quando chega a entrar na minha aldeia são várias retas. E a inconsciência do homem é o que é, não é? Passam em alta velocidade. Não pensaram primeiro em pedir umas barreiras de redução de velocidade à entrada da aldeia. Eu própria, não tendo passeio e caminhando na borda da estrada, arrisquei-me a ser atropelada por um caminhão-tiro que entrou em alta velocidade numa das curvas. Ou seja, há aqui uma desproporção entre o que é o útil e necessário e o que é a agressão, que é uma coisa que não tem limites. Pronto, isto é a primeira coisa, não é? A consciencialização de que tanto o Roberto fala, porque nós temos mesmo que combater a ignorância. Tem que haver aqui um trabalho sério de informação, para as pessoas perceberem verdadeiramente qual é o papel de esponja da árvore, qual é o verdadeiro papel de... Estes exemplos práticos que a Laís deu, temos aqui 15 graus, ali estão 45. Eu fiz esta experiência, Laís, e conto muitas vezes. Tenho um filho que tem lá 17 anos, era bebê, tinha 8, 9 meses. Ele veio por baixo do carvalho, mais 5 meninos, crianças, fizemos uma tarde de jogos de companhia e com o bebê lá a dormir por baixo dos carvalhos, e provei à minha mãe que 42 graus cá fora e estarmos à sombra dos carvalhos era perfeitamente execuível. Ou seja, minha mãe entrou em pânico porque eu ia sair com o bebê e estavam 42 graus cá fora, era horrível e tal. Porque para nós 42 graus, e Laís, é o pânico. É muito. Então é preciso dizer isto. É muito. É muito. Para nós é terrível já. Uma temperatura já, andamos todos aos pulos e a ficar furiosos. Pronto. E então eu agarrei nas crianças e fui tranquilamente, confiantemente, para um bosquezinho de carvalhos e passámos uma tarde sem perigo de situação nenhuma. Absolutamente nenhum. O carvalho tem uma sombra opulente. Isto é a segunda coisa. E resumindo, há um castanheiro aqui que tem entre 1300 a 1600 anos. Aqui mesmo na minha zona. Que se quiserem pesquisar, chama-se Castanheiro de Beira Valente. Ele tem uma abertura num tronco, é um tronco velho, enorme, tipo um túnel de um vulcão. Dá para entrar lá dentro, cabem umas 6, 7 pessoas de mão dada lá dentro desse tronco, e acho que se deve pedir autorização devidamente, efetivamente, porque é um senhor nobre, não é? E este castanheiro tem uns 8 ou 9 castanheiros novos que são opulentes, troncos enormes, que dão castanhas e que têm uma copa que nunca mais acaba, que se alimenta nesse tronco que tem essa idade. Só plantaram macieiras, que é uma praga aqui da minha zona, é a monocultura da maçã, e o tratamento químico afeta os castanheiros e agride-os. E estou com o coração apertado, porque eu não sei ainda o que vou fazer, mas é preciso rapidamente alertar, porque um dos castanheiros novos, inclusivamente, está seco. Portanto, à distância de 5 anos, os tratamentos da maçã já agrediram este castanheiro. E as pessoas não vão conseguir. Quem lá está, não sei se tem consciência disso. Está no terreno privado, eu ainda não tive tempo para falar com o rapaz. Porque ele preservou e vedou o terreno, porque as pessoas já começavam a ter atitudes menos próprias com o castanheiro. Havia miúdos que iam para lá, bebiam, deixavam garrafas, essas coisas. Vem aí a ajuda. Era este link, é a minha esperança. Eu quero denunciar, eu quero fazer alguma coisa, ajudem-me. Obrigada. É isso mesmo, a gente tem que fazer o que a gente consegue, né, Paula? Eu vejo hoje, assim, que com muita tranquilidade. Na semana passada, a gente comemorou a Semana da Árvore e nós fizemos um evento de artes, porque eu percebo que tem muita gente que a gente alcança pela mente,
mas tem gente que a gente só alcança pelo coração. Você vai falar 1000 vezes que precisa plantar árvore e a pessoa não vai plantar. Mas, de repente, você leva ela a fazer um trabalho artístico, um desenho, mexer uma cerâmica, uma argila, alguma colagem, e, de repente, ela se conecta com aquilo e ela começa, então, a se aproximar da natureza. Eu vejo que a gente precisa buscar os caminhos, né, que são possíveis, né? E eu vejo que a Mávia aí está trabalhando muito esse caminho, não é mesmo, Roberto? E eu aqui com o meu verdejar também, a gente vem fazendo, alcançando de maneiras diversas, né? E buscando compreensão também, né? Porque quando a gente vai e pega uma árvore enorme, como um carvalho, que você falou, né? E você bota cimento quase no tronco dela, suas raízes precisam respirar, elas estão sufocadas, o que ela vai fazer? Ela levanta e estoura todo o chão. Aí a pessoa fala assim, está estourando o chão, vamos derrubar a árvore. Então, assim, é um raciocínio tortuoso, né? Invertido, né? Vamos liberar um espaço de chão para essa árvore que ela não vai estourar nada, né? Exatamente. Então, existe assim, é preciso de ter um pouco mais de conhecimento e um pouco menos de medo, né? Tem muita gente que entende as árvores como seres perigosos, que vão cair, que vão estragar a casa, que vão, né, amassar o carro, matar a gente, eu não sei. Tem gente que, então, acho que prefere morar no deserto, né? Deve ser, né? Porque aí não tem nenhuma árvore para cair, né? Compensação, não vai ter água para beber, não vai ter um calor infernal. Meus amigos, temos aqui a Mané, eu acho que a Rosalva também tinha erguido a mão para perguntar, para fazer alguma Por favor, Mané. A Rosalva tinha pedido primeiro, Roberto, tá, não sei se... É rapidinho. Então, Elaísa, eu me encantei com você, com o teu trabalho, tá? Eu acabei o meu curso de educação ambiental aqui na Alemanha, e estou, assim, cheia de ideia para trabalhar aqui com as crianças. Sou professora de artes e fiz educação ambiental. Perfeito. E o meu próximo curso Salva. E o meu próximo curso que eu quero fazer é esse de banho das árvores, como é que é agora em português? Banho de floresta. Isso, banho de florestas. Esse está na minha lista, é para fazer com criança, né? Ai, que delícia. Então, se eu puder, depois ter o contato teu, eu gostaria de escrever com você. Não aqui, porque aqui tem outros temas, né? Mas porque também tenho ideias para fazer coisas lá no Brasil. Então, a gente fazer uma pontezinha, tá? Se for possível. Pode pegar meu contato com o Roberto, assim, obrigada. Ideia de oficinas de artes, a gente já fez. Amei tua mamãe. Fizemos mosaico de EVA, colagem de partes de plantas, fazendo árvores. Olha, cada coisa que ficou linda, linda. Teve uma oficina, vou até contar para vocês, que a gente colocou assim debaixo de um bosque ali no jardim zoobotânico aqui de Franca. Colocamos uns EVAs, os meninos sentaram e desenharam. Aí teve um menininho de 10 anos, ele falou assim, eu não sei desenhar. Aí a oficineira falou assim, que é uma arquiteta, ela falou assim, todo mundo sabe desenhar. Às vezes, você desenhou alguma coisa que você não gostou ou que alguém falou que não ficou bom e você ficou achando que não sabe desenhar. Mas todo mundo sabe. E vamos desenhar e ver o que acontece? Aí acabou que ele desenhou e ficou tão bom quanto os outros, né? Teve um ou outro que se sobressaiu, mas o dele não ficou nem melhor nem pior do que o de ninguém. Enquanto eles tomavam lanche, a gente tinha montado uma exposição de artes de árvores com artistas, né? E enquanto eles tomavam lanche, a gente montou um painel e colocou os desenhos deles no meio das artes dos artistas, né? Quando eles viram, aquilo foi assim, um orgulho, uma coisa tão bonita de ver, né? E aí eu expliquei um dos trabalhos que estava ali, esse artista quis fazer isso, quis mostrar aquilo. Aí eu falei, alguém queria explicar o que pensou quando desenhou? O menininho que ele dizia que não sabia desenhar, foi o primeiro que falou.
Ele falou assim, eu vi um passarinho, e aí eu vi os espinhos no tronco da árvore, e eu quis desenhar o galho. Então, assim, essa autoestima, né? Essa coisa, realmente, a arte é um tesouro, né? A gente precisa de criatividade, a gente precisa dela para viver, né? Junto com as árvores, então, potencializa demais, né, com a natureza. Mané, por favor. Obrigada. Entretanto, aqui na minha cidade, que é Aveiro, em Portugal, o nosso presidente da Câmara atual, não sei como, vocês chamam prefeito, não é? Da prefeitura, mandou cortar quase as árvores todas e colocou o cimento em várias zonas. Aliás, aqui a minha amiga Paula sabe disso. E tem sido muito contestado porque realmente ele acabou com a maioria das árvores da cidade. Pronto, era só aquilo que eu queria dizer, que é triste, mas é uma realidade. Na contramão do que os outros países, né, e outros lugares estão fazendo, né? Exatamente. Realmente existe esse pensamento, e aqui no Brasil tem um pensamento assim de pôr fogo em mata, né? Ah, jogou um lixo, vamos pôr fogo, secou, vamos pôr fogo para limpar. Eu não sei o que limpa, mas o pulmão suja, eu tenho certeza. Então, é uma coisa assim, existem alguns pensamentos que são da cultura local e que é mais difícil, né? Porque muitas pessoas aprovam. A Mané está contando de Aveiro, provavelmente a maioria desaprovou, mas com certeza algumas pessoas acharam que é isso mesmo, que está certo, né? Então, é difícil lutar contra isso, mas a gente faz o que pode, né? Faz a nossa parte. Isso aí, e não dá para desistir. Exatamente. Jamais, jamais. Nós temos a Sara Ramos aí também, que ergueu a mão. Olá, boa noite. Então essa bicicleta ainda resiste? Ainda resiste, ainda estou vivo. Então eu tenho estado a ouvir e o trabalho está excelente. Eu, se eu fosse a fazer, não conseguia fazer tão bem. Isto é o seguinte, eu queria também mencionar que aqui na zona centro, aqui da zona da Covilhã, Oliveira do Hospital e assim, houve bastantes incêndios. Este negócio terrível aqui em Portugal, estou a falar aqui ao pé da Serra da Estrela. Ali o nosso Roberto, ele conhece muito bem. É uma pena e a gente não pode fazer nada, e o que a gente pode incentivar é as autarquias e outras coisas mais, plantarem árvores de verdade, aquelas árvores que não se queimam, não é? Que nos vão proteger, mas pronto, isto aqui ainda vai levar o seu tempo. É uma pena. Estavam ali a falar em Aveiro, estão cá na Covilhã, não cortaram, mas queimaram. É verdade, minha amiga. E a última vez que eu passei aí pela região, de onde a Sara falou, ainda tem um agravante, Laís. Muitas muitas placas de geração de energia solar. E eu soube que derrubaram muitas árvores para colocar placas de energia solar. Ou seja, a humanidade tem alguns problemas, não é? Vou passar para ti aí para comentar sobre isso. Obrigado, Sara. Até essa Serra da Estrela tem um queijo muito famoso, não é isso? O queijo da Serra da Estrela, famosíssimo. Tem. Posso, Roberto? O queijo da Serra Paula. da Estrela, e Laís não ia falar disso, mas o queijo da Serra da Estrela, a Sara poderá confirmar, neste momento, inclusivamente, pode também ter mais problemas devido à área que ardeu e aos pastos que arderam. Já importavam leite, já havia aí uma mistura de leites para fazer o queijo da Serra, pelo que se me consta. E agora as coisas vão piorar, a originalidade desse queijo vai ser tocado.
Mas eu queria dizer duas coisas. Uma delas é que o nosso senhor presidente da Câmara de Aveiro, que tem, literalmente, ele é engenheiro civil, aquele senhor só tem mesmo cimento na cabeça. Ele já é a segunda vez que tem presidência de Câmara, também já esteve muito tempo como presidente da Câmara de Ilha, por ser exatamente mesmo. Portanto, há que, no fundo, trabalhar essa parte, não é? Mas eles plantam árvores que o meu receio é que sejam, daqui por uns tempos, árvores parasitas, ou seja, ele enche toda uma avenida de ginkgo biloba. Eu não sei se é correto. Ginkgo biloba não existia em Portugal. Sim, sim. Eu não sei. Eu só estou a dizer que eu não sei. Sim. Mas o mesmo foi feito em Águeda. Portanto, em geral, as presidências de Câmara estão completamente à vontade e é isso que é importante nós sabermos, e eu tentarei participar, há sessões abertas das assembleias nas câmaras municipais. E eu acho que há a possibilidade de participar na Assembleia Municipal uma vez por mês. Ou seja, já andei aqui a magicar que vou ser persona não grata, não é? Porque vou, claramente, não podemos ir contra estas ideologias sem ser persona não grata. Mas que seria importante, não só eu e outras pessoas, e vou convidar a mãe, para podermos ser antipáticas nesse campo, não é? Devidamente fundamentando tudo o que há para fundamentar para a existência da árvore e depois pondo as pessoas perante o ridículo daquilo que estão a fazer. É verdade. Porque minha amiga. É um absurdo, não é? Sim. É o que é. Não é? Sim, é isso aí. Tá certo. E temos um segundo problema. Há um problema muito grave, agora que a Sara falou dos incêndios, que há 5 barragens, uma delas é a barragem de Vilar, aqui na zona de Moimenta da Beira, a Sara terá ouvido, também houve estes incêndios terríveis aqui na minha zona, e as águas mais puras da Europa, que estavam na barragem do Vilar e no Azigua e na Serra de Cavaleiros, segundo análises que foram feitas, estão em risco de ser altamente poluídas com as próximas chuvas, se não for colocada uma tela de proteção que vai fazer um filtro dessas cinzas quando descer para a água. Só uma barragem, e agora estou encarregada de escrever um mail para as 3 câmaras em questão, que são a Câmara de Taboaço, Moimenta da Beira e Armamar, alertando para algo que eles, se calhar, nem sabem. Nem perceberam. Sim, sim. Minha amiga. Não sabem. Minha amiga. Não sei. Sei que temos que falar disso. Sim, sim, é preciso unir inteligências, não é? E indignações e levar adiante para o meio político. Obrigado, Ana Paula, de coração. Obrigado. Vamos abrir aqui para a Silvana. Ô, minha amiga Silvana, diga aí de onde está falando aí para a nossa convidada especial. Tá bom. Você está me ouvindo? Tá ouvindo? Ai, peraí. Estamos ouvindo, Silvana, pode falar. Melhorou agora? Está perfeito. Perfeito. Tá bom. Muito boa a palestra da Elaíse. Eu estou falando da Dinamarca, eu estou no trabalho, estou dentro do carro, né? Mas eu gostei demais aí, nossa, muito aprendizado mesmo. Tem alguns projetos aí no Brasil, não lembro o local, mas tem algumas penitenciárias e tem algumas penas alternativas em que os detentos ou alguém que cometeu uma coisa pequena, assim, que recebe uma pena alternativa, estão usando de plantar árvores, né? Então, isso é muito importante, porque por menorzinho que seja, plantar uma arvorezinha já é fantástico, né? Já ajuda o meio ambiente e aquela pessoa que também fica tomando consciência, né? De ajudar o coletivo, de auto se ajudar também, de plantar uma arvorezinha, né? Então, tem alguns projetos aí que os detentos estão plantando árvores. Eu acho isso muito legal, né? Maravilhoso, Silvana, esses projetos também acho lindos, porque aprender a cuidar, né, une o social com o ambiental, né, e tudo isso tão necessário, e até mesmo da conexão entre as pessoas, como você falou. Então, uma pessoa, né, que está dedicada ao crime, de repente ela descobrir como cuidar, que seja de uma árvore, né, ela vai levar isso,
conhecimento para outras áreas, vai se tornar uma pessoa diferente, com certeza. São projetos muito bonitos mesmo. Nem tudo está perdido, né? Não podemos pensar assim, senão nós entregamos os pontos e é isso que esse sistema deseja. Que a gente... Exatamente, exatamente. Mas eu posso contar uma coisa bem rapidinha? Claro, dá tempo sim, ainda temos mais uns 5, 10 minutinhos. Tá, não sei um pouco do assunto. Teve o Setembro Amarelo, né? Então teve uma entrevista, olha a importância, né? Com o padre padre Fábio de Mello, com o André Trigueiro, nosso André Trigueiro, né? Todo mundo conhece o nosso André, né? Ele, a uma certa altura da entrevista, o André Trigueiro, entrevistando ele, o Fábio de Mello tentou suicídio, né? Uhum. E atualmente ele está com depressão novamente. Sim. Aí o André Trigueiro perguntou, onde é que estava o seu Deus quando você teve essa ideação? Ele falou assim, meu Deus estava onde estava, era eu que não estava me conectado. Aí o André Trigueiro perguntou assim, mas por que você não cometeu o ato? Aí ele falou assim, eu não me suicidei porque eu pensei, quem vai cuidar das minhas plantinhas? Então, olha a importância, né? Olha, tem essa entrevista no YouTube, André Trigueiro e Padre Fábio de Mello. É uma aula, gente. É uma aula. Então, ele falou isso. Ele não se matou porque ele pensou nas plantinhas dele. Um padre que é extremamente inteligente, escreveu livros, todo mundo conhece, né? Então, olha a importância de uma planta, não é? Maravilhoso, Silvana. A conexão que existe, que grandes multidões ainda não perceberam, né? Defesa da natureza, saúde mental, saúde física, paz, ética, tudo conectado. Exatamente. Maravilhoso, Silvana, maravilhoso. Olha, tá tão bom isso aqui, Laís, que por mim eu ia mais adiante, mas eu quero segurar você aí também, não é? Mais muito tempo. A Laís estará conosco com a MAVE Brasil, não é? Dia 21 de outubro, se tudo der certo aí na agenda, né, Laís? Dia 21 de outubro com a MAVE Brasil, e lá a gente vai de novo, né? Vamos fazer outras perguntas, vai ser outro público também. Quem está aqui pode participar de novo, pode acompanhar de novo para trazer outros comentários, outras partilhas, vai ser convite aberto. Então, minhas amigas, que encontro maravilhoso, sou muito grato a Elaíse, uma querida amiga, agradeço de coração, Elaíse, é da casa, né, Elaíse? Você é de casa aqui, portas abertas, tá? A chave está contigo. E deixo aqui um espacinho para as considerações finais aí da Elaíse, um alôzinho, um tchauzinho de cada um. Estou vendo que a Sara e a Silvana ainda estão com as mãos levantadas. Vocês queriam fazer algum comentário rapidinho? Não. Sara? Não, também. Gente, quero agradecer ao Roberto. Oi. Bem-aja. Bem-aja, é a saudação portuguesa de força. Siga bem, siga firme. Que legal, não conhecia, né? Obrigada. Bem-aja. Roberto, um prazer estar aqui com vocês, falando do que eu gosto, né? Do que eu, assim, trago como missão de vida, né? Então, isso é, para mim, um prazer falar sobre isso. Agradeço demais o convite. Agradeço demais o contato com vocês, que são pessoas que estão aí conectadas e trabalhando aí também para um mundo de paz, né, um mundo melhor. E olha, se alguém quiser, como quem pediu o meu contato, a Rosalva. Isso. Podem ficar à vontade, a gente vai conversando, sim. E em breve estarei com vocês, ou com outro grupo da MAVE, né? Novamente aqui no final de outubro. Muito obrigada, Roberto. Um prazer encontrar com você, viu? O prazer é meu, o prazer é nosso.
Obrigado, então, gente, de coração. Ó, quem quiser repetir a dose, então, 21 de outubro, 23 horas no Brasil, horário bom, né? Mas quem quiser... perdão, 19 horas no Brasil, é 23 em Portugal e meia-noite Espanha, Alemanha e tal. Então, mas a gente vai divulgar bastante aí o nosso próximo encontro com a Elaíse, com certeza. Gente, beijo no coração, força, sigamos em frente, sem desistir, perseverando sempre.